Então, boa noite. Satisfação falar hoje nessa primeira vitória do União aqui em Frederico Westphalen. E, além dessa análise, eu queria que você comentasse também o sentimento, né, de fazer essa primeira vitória do União, mas a segunda no Gauchão e também a segunda sobre o Juventude, né? Boa noite. Boa noite. Uma alegria imensa que eu estou aqui falando hoje. Depois de uma vitória muito suada, muito sofrida, nós sabíamos que no segundo tempo o Juventude ia tentar propor mais o jogo e que nós íamos ter dificuldade de conter os avanços pelos lados, né? E isso ficou plenamente observado e visto por todos. Mas acima de tudo hoje eu quero parabenizar esse grupo, que foi um grupo de homens, um grupo de atletas aguerridos, bravos, que mesmo na dificuldade manteve uma postura, manteve uma organização, manteve o foco e a disposição elevada, e só por isso num gatilho que foi treinado, a gente poderia chegar à vitória, e por não ter desistido em nenhum momento. E foi o que aconteceu acho que no último minuto de jogo. A bola caiu no pé do Mazinho no meio, puxou o contra-ataque, e aí uma coisa que eu tenho cobrado muito do Marquinhos e dos nossos volantes e extremas, que tem que trocar marcha, tem que pisar na área, tem que fazer a transição para dar linha de passe, e ele assim o fez, e foi para dentro da área onde a proteção é dele. Aí o atleta do Juventude foi meio afobado e acabou cometendo o pênalti, que muito bem convertido pelo Mazinho, que nos deu a condição dessa vitória, que era extremamente importante para nós, para a nossa sequência, para dar seguimento no trabalho, e dizer que eu sempre que eu falar do União, eu estando aqui ou estando fora daqui, eu sempre vou falar com muito carinho, muito amor por esse clube, porque esse clube me projetou, assim como eu fiz com o clube, né? Não sozinho, ninguém se faz nada sozinho, mas eu sempre levo a minha profissão e os meus momentos aqui no clube de uma maneira muito profissional e muito séria. Então é muito gratificante estar falando aqui hoje e mostrar também, né, que nós temos um grupo aguerrido, um grupo que ainda a gente acredita que vamos atingir os nossos objetivos dentro da competição, mesmo sabendo que é uma competição extremamente difícil, uma competição onde cada jogo é uma decisão para nós, e assim nós vamos encarar até o final. Dá para dizer, né, que foi um jogo de dois tempos, né, porque no primeiro tempo o União foi bem, inclusive, saiu em vantagem, e no segundo tempo o Juventude cresceu, empatou, quem sabe poderia ter virado até o jogo. Como que você analisa esses dois tempos distintos que fez o União Frederiquense? Bom, nós estudamos a equipe do Juventude, né, bastante, sabíamos das possíveis trocas que iam ser feitas, né, foram além, né, a gente não imaginava que o Paulo Miranda, por exemplo, começasse o jogo, a gente não imaginava que o Paredes, mesmo tendo uma mínima chance de começar, ele jogou mais, ele ampliou mais, alargou mais o campo com dois extremas, trocou o centroavante, o homem de referência, trocou o camisa 10, então teve 6 substituições, se não me engano, trocou o goleiro, mas a ideia de jogo era a mesma, né? Então, dentro daquilo que a gente pensou na semana e também pensando nesse jogo, que eu fiz algumas trocas na equipe, depois da nossa atuação e do nosso resultado frente ao Ipiranga, eu precisava dar uma oxigenada na equipe, eu precisava renovar o gás, né? E a gente foi combinado, foi treinado para a gente só tentar, porque não vamos esquecer que nós jogamos contra uma equipe de Série A do brasileiro, uma equipe muito qualificada, e a nossa ideia era tentar realmente impor o nosso ritmo, dar a nossa dinâmica que a gente está tão acostumado, né? E também explorar, marcar muito forte, algo que a gente não conseguiu na rodada anterior, mas marcarmos forte e quando estivéssemos em posse de bola, propor o jogo. E não conseguimos propor tanto, mas conseguimos na primeira etapa ter um domínio talvez até maior que o próprio Juventude. Já na segunda, no intervalo, eu falava para os atletas que nós íamos ter uma dificuldade maior, porque eu já esperava alguma troca no intervalo, que ele não fez, mas na sequência ele começou a fazer, e tem grupo, né, tem muita qualidade no seu elenco, e aí conseguiu dominar as ações e vir para cima,
um bate-rebate na área, acabaram empatando o jogo e continuaram mantendo o ritmo. E aí o que eu fiz? Eu procurei principalmente o lado direito, que começou a dobrar a marcação em cima do Elton, porque o Jander já estava fora. Botei o Marquinhos para fazer corredor, né, de dentro para fora, para ajudar também por dentro, que o Marquinhos é segundo homem e jogou até o jogo passado, mas com a função mais específica de conter o lateral para não dobrar em cima do Elton, né? E aí o jogo foi se finalizando e eles começaram a ter mais superioridade ali ainda, e aí eu já tinha feito todas as minhas trocas, pedi nos 5 minutos finais para o Davidson acompanhar o lateral e o Marquinhos dar uma proteção maior por dentro, porque nós estávamos já com o Igor e o Menezes bem extenuado, porque deram uma intensidade, correram muito, né? E assim a gente conseguiu conter um pouco, mas é difícil contra uma equipe tão qualificada assim a gente inibir todas as ações deles. Então eles chegavam e a zaga se comportou muito bem também, né? Então o mérito é todo desse grupo, como eu já falei, e orgulhoso por estar à frente deles. Daniel, eu gostaria de te pedir que fizesse uma avaliação dos dias a partir da derrota lá para o Ipiranga de Erechim, porque a gente está analisando esse jogo, mas eu acho que aquilo teve muita influência, até pelas coisas que a gente sabe que aconteceram durante a semana, e até porque você trocou a equipe, coisa que a gente, em 3 jogadores, coisa que a gente não via de um jogo para o outro, inclusive em todos os jogos da divisão de acesso. Então eu gostaria que tu analisasse isso e como é que isso influenciou no jogo de hoje, especialmente no primeiro tempo, em que a União foi superior. Bom, primeiramente eu tenho um elenco, eu tenho um grupo, e por mais que tu colocaste a divisão de acesso, que eu não fiz tantas trocas, né? Mas foram 19 jogos invicto, né? Sem invencibilidade, invicto não, de invencibilidade. E depois do jogo contra o Ipiranga, o grupo mesmo, e a gente teve reuniões nesse pós-jogo, o grupo mesmo é consciente, foi consciente que foram abaixo do que a gente está acostumado a render, e eu só falava para eles, não vamos arrumar muleta, não vamos nos escorar em nada, a culpa de A, B ou C, não. A derrota é culpa minha, porque eu que boto os atletas em campo, né? E a vitória é de nós todos, mas principalmente dos atletas, porque são eles que entram para correr e dar o máximo, né? Só que naquele momento, após a derrota e o rendimento, não só do jogo contra o Ipiranga, nos 3 jogos, nos outros 2 que antecederam, nós não tivemos um rendimento, a meu critério, a meu modo de ver, tão produtivo na questão ofensiva e também na questão de coletiva e nem individual, né? Então eu precisava oxigenar, eu precisava botar gás novo, eu precisava botar ânimo novo, e o grupo entendeu perfeitamente isso, né? Aqueles que realmente estão pelo trabalho, pelo coletivo, entenderam perfeitamente, né? E aceitaram as trocas, e todos foram. Hoje deu para ver que o Eduardo, por exemplo, foi o primeiro jogo dele aqui. Ele chegou no meio da pré-temporada. O Cleiton chegou agora faz 10, 15 dias, né? E foram jogadores que deram a vida dentro de campo. Pro União Frederiquense, e eles todos sabem isso, o grupo sabe disso, precisamos, cada jogo, fazer uma final, dar a vida como se fosse o último jogo das nossas vidas. E assim o grupo fez hoje, né? Então essas mudanças foram em virtude disso, né? E logicamente, quando as coisas não dão certo, a gente tem que procurar alternativas para que as coisas voltem à sua normalidade. Foi isso que eu procurei, e graças a Deus hoje a gente conseguiu no minuto final aí um resultado positivo. Daniel, falando sobre o União Frederiquense em 2 momentos bem distintos do seu jogo, né? Durante o primeiro tempo, até pelo menos uma boa altura do jogo, o União Frederiquense comandou jogando curto por baixo. Depois, aquele gatilho talvez que você fala, aquele lançamento mais longo, ele se perpetuou durante o jogo, e é uma situação em que muitas vezes o torcedor fica mais nervoso, porque muitas delas não dão certo. Aquele lançamento onde você tem 1 ou 2 jogadores apenas no ataque, você tenta o lançamento, mas foi ali que aconteceram os 2 lances de gol. Lançamento no primeiro tempo, onde houve um desvio e sobra a bola para alguém dentro da área, e no segundo tempo aí com um lançamento também longo. Então essa insistência, esse é o gatilho talvez que você usou durante a semana, treinar bastante, e que deu certo nesse jogo de hoje? Primeiro, cada jogo conta uma história, né? É por isso que a gente analisa o adversário. A gente começou a fazer a jogada aérea
Primeiro que a gente trabalhou e falamos durante a semana que isso poderia ser algo interessante para nós, e a partir do momento, mesmo no primeiro tempo, que o Juventude começou a ter domínio territorial, nós começamos a fazer essa ligação direta, e o importante foi que o Magrão estava ganhando essa primeira bola. O que nós precisávamos? É ter uma aproximação maior e recuperar essa segunda bola, porque ela estava pipocando e estava sobrando no pé do Juventude. No primeiro momento que ele conseguiu dar a casquinha e ela pipocou, caiu no pé do Eliomar, aí ele achou o Joãozinho com maestria, né? Aí ele conseguiu fazer aquilo que o Eliomar é muito bom, e o João também uma bela finalização. Esse foi um ponto importante, né? Tanto que deu certo no primeiro e no segundo, mas o do segundo tempo até foi, a gente estava sendo muito pressionado, né? E aí o que acontece? Como eu lateralizei o Davidson, eu precisava do Mazinho centralizado, né? E como eles estavam todos para cima com os laterais, o Foster para um lado, o outro pelo outro lado ali, o meio e os volantes, todo mundo, o Mazinho recebeu essa bola totalmente só, né? Por mais que tu falou lançamento, mas foi um afastado mesmo, um chutão, e demos a sorte ali. E aí tivemos outro detalhe importante, a transição do Marquinhos, né? O Marquinhos fez a transição, imprimiu velocidade, que é algo que ele precisa adquirir mais ainda, que ele tem condições para isso, a gente já viu o ano passado, e ele fez, e aí a gente foi feliz lá com o pênalti, e mais feliz ainda com a cobrança do Mazinho, que ele é especialista nisso e fez muito bem. Duas situações, Daniel, em relação ao Tony Júnior, não sei se você quer comentar a saída dele, o treinamento, a gente tem que perguntar também, né, como repórter. Você falou, né, dos jogadores que aqui ficaram, que deram a vida, que estão comprometidos com o que representa a União Frederiquense. E uma outra situação foram as duas trocas que você fez antes, propriamente, da entrada do Marquinhos, a saída do Everton Senna e do Eliomar ao mesmo tempo. Foi por desgaste essas duas trocas que você fez? Sim, desgastes. O Senna fez um corredor ali, foi muito bem. Primeira etapa do Senna foi muito bem. Segundo tempo ele caiu um pouquinho, também está com falta de ritmo, porque não tinha iniciado o jogo ainda e tinha entrado muito pouco nos jogos anteriores. Então a gente sente que é um jogo muito pesado, muito intenso, né? Então isso foi um dos motivos, e o Lion estava chegando aí, precisava ser visto também, e vem com boa perspectiva e nos ajudou muito hoje. E o Eliomar, porque ele vem num desgaste muito grande. O Eliomar é o nosso cerebral, né? O cara que pensa o jogo, é o cara que achou o passe pro gol do João. A gente sabe que num momento, em um jogo, em um lance, ele pode botar o colega na cara do gol, né? E assim o fez. Então, como ele vem num desgaste muito grande, então é bom dar uma oxigenada, e ele se compromete demais dentro do jogo. Ele é um cara que é intenso o tempo todo, né? E a gente precisa ter cuidado com esses atletas também, para que eles possam dar seguimento na competição, né? Sem correr maiores riscos, principalmente de uma lesão. Em relação ao Senna, como eu já havia falado, uma partida excepcional, principalmente no primeiro tempo. Aquele negócio que eu falei, questão do ritmo, né? É um jogo muito intenso, é um jogo, de novo eu falo, né? A gente não pode esquecer que a gente está jogando contra uma equipe de Série A, né? Uma equipe que vai disputar o Brasileiro daqui a pouquinho, Copa do Brasil, essas grandes competições que a gente tem no país. Então o nível de intensidade de um jogo como esse, ele é muito alto. E um atleta, quando ele não está com o seu ritmo ideal, ele acaba sentindo muito isso, né? Então era necessário fazer essa substituição para renovar o gás lá pelo lado, e o Lion fez isso muito bem, acompanhou bem o corredor, né? E eu coloquei, porque eu acompanhei os jogos dele pela Avenida, eu acompanhei os jogos dele lá pelo Santa Cruz, então é um jogador comprometido também. E em relação ao Eliomar, o Eliomar, todos sabem que o Eliomar é o cabeça pensante do nosso time. Então ele sempre vai ter uma marcação, não digo individual, mas um cuidado especial dos adversários, seja qual for ele. Então ele está tendo dificuldade para jogar, porque a marcação está intensa, mas aquilo que eu falei anteriormente também, num lance ele pode colocar o colega na cara do gol, como colocou naquele desvio do Magrão. E logicamente ele está sofrendo um desgaste muito grande pelo peso do jogo. A gente fez um jogo, não é muleta, não é desculpa, mas a gente pôde ver ontem o quão difícil é jogar lá em Erechim, naquele gramado. É um gramado que o atleta tem que fazer muita força para se locomover, para arrancar, para dar ritmo ao jogo, e ele tentou de todas as maneiras, né? E aí vem o desgaste, ele vem acumulando. Então por isso a gente também o tirou para renovar,
né? E ao mesmo tempo eu depois na sequência eu coloquei o Mazinho para a gente não perder essa qualidade ali, né? Tanto que em uma bola que o Mazinho pegou numa situação neutra do campo, ele conseguiu achar o Marquinhos e a gente acabou sofrendo o pênalti. Então sobre esses atletas é isso, mas são essenciais e fundamentais para nós. Praticamente não tem tempo para treinar, né? Mais tempo de recuperar e já pensar no próximo jogo, que é contra o São Luís. A gente considera um adversário quase que direto. Acho que todos os times do interior primeiro brigam pela permanência no campeonato, depois por outra situação. Você falou da questão do desgaste. A formação que você utilizou hoje no início do jogo te agradou e você pretende mantê-la para a sequência? Claro que tem a questão do Jander, né, que precisa ser avaliado. Você utilizou o Elton, tem o Marquinhos que jogou no passado também nessa função por ali. Você já começa a pensar nesse sentido também, a manter essa formação para o próximo jogo? A partir do momento que eu descer agora, eu vou falar com os nossos físios, vamos ver qual é a real situação deles, mas a avaliação mais direta, mais concreta, a gente vai fazer amanhã na reapresentação. Mas sem dúvida é descanso, é repouso e também gostei muito da equipe, gostei muito, mas lógico que sempre tem coisas para melhorar e para corrigir, mas principalmente da doação, do poder de indignação, não aceitar que o adversário nos imprima um ritmo forte e a gente não seja capaz de suportá-lo, não ter um nível de concentração e intensidade alto, e só por isso a gente conseguiu o gol no final, pela intensidade e o nível de concentração, e por isso também não tomamos outros gols, né? Então, a partir de amanhã a gente começa a pensar, e mais um jogo, mais uma final, mais um adversário que vem numa ascensão extremamente difícil, extremamente delicado de jogar contra o São Luís, é praticamente aqui regional e é um clássico, né? Ele traz muita coisa nesse jogo, mas nós vamos manter os nossos pés no chão e o comprometimento, é isso que importa. Daniel, ainda sobre a formação do time, com o Anderson Magrão, a gente tem uma forma de jogar com um centroavante mais área, mais centralizado ali. Esse é a tua forma de jogar? É possível trabalhar isso diferente? Como é que tu está avaliando a presença do Magrão e esta forma de jogar? O que a gente pode ter de alternativas além desta forma, ou esse é o jeito de nós encarar essa competição? Bom, primeiro o Anderson Magrão, ele, por mais que ele seja um atleta de referência de área, ele é um atleta que movimenta pra caramba, ele recompõe para fazer uma linha quando ele está lateralizado, ele dá bote nos zagueiros, ele baixa um pouquinho lado a lado com o Eliomar para tirar as linhas de passe do volante, né? Ele é o cara que ganha a nossa primeira bola, né? Então é importante, mas a gente tem alternativas dentro do grupo, sim, mas eu acho que no momento o encaixe está bom, né? Não é por causa que talvez ele não tenha feito gol, porque tem que ser trocado, não, o encaixe e o comprometimento dele está muito bom, ele entendeu bem a dinâmica e a troca de função juntamente com o Eliomar ali, e aquilo tem um desgaste muito grande, porque hora ele está por dentro, hora ele está pelo lado, hora ele está na referência, né? E o que é normal e tem que ser normal, a normalidade dos nossos atletas e nossos jogos é a intensidade, e isso ele tem imprimido e tem me agradado bastante. Agradecemos então ao técnico Daniel Franco por mais essa coletiva de imprensa aqui na Arena União Frederiquense. Peço desculpas aos colegas pela questão do som, a gente está se adaptando ainda, mas a gente se vê na quarta-feira contra o São Luís.